Carros de melhor custo-benefício para 2023. Tá pensando em trocar de carro ou até mesmo comprar seu primeiro carro, mas está na dúvida sobre quais são as melhores opções do mercado e quais são aquelas que vão te entregar mais benefícios pelo menor preço possível comparado com seus principais concorrentes. É sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Então, se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like para dar uma força aí para o nosso canal. Se inscreva se ainda não for inscrito, conto com a sua ajuda aí para chegarmos na nossa marca de 100 mil inscritos em breve aí. E eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E só para constar, todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em dezembro de 2022, começando aqui pela categoria dos subcompactos. Um bom exemplo aqui de custo-benefício seria o Fiat Mobi Drive 1.0 6 válvulas flex, câmbio manual 4 portas, ano 2018. Tabela FIPE desse carro hoje tem R$ 44.358. E, começando pelo custo, quais são os seus principais concorrentes? Temos aqui um Volkswagen Up Haig MPI 2015 por R$ 44.171. Então, na mesma faixa de preço, você consegue pegar um Mobi 3 anos mais novo. Ou um Kwid, no mesmo ano aqui do Mobi, 2018, versão Intense, por R$ 44.776. Porém, aqui o Kwid não é na sua versão top de linha. E também em questão de construção, estrutura mesmo, eu diria que o Mobi ele se sai um pouco melhor que o Kwid. Falando aqui do Fiat, mais especificamente, equipado aí com motor Firefly de comando simples no cabeçote acionado por corrente já, o que é uma vantagem, e variador de fase para os dois comandos. Potência aqui fica em 72 cavalos na gasolina, 77 no etanol. E o torque em 10.4 kg na gasolina e 10.9 no etanol. Números excelentes para um motor 3 cilindros e para um subcompacto leve de 945 kg, a relação de peso-potência fica em 12.3 kg por cavalo. Adequado para a proposta desse carro. O câmbio, bem conhecido aí da linha Fiat, manual de 5 marchas C513, bem robusto mecanicamente falando, mas não é dos melhores quando se fala em precisão dos engates de marchas. Porta-malas pequeno, 215 litros. Conta com banco traseiro rebatível e bipartido se você precisar aumentar essa capacidade de carga. E as medidas de pneus são as 175/65/14, bem comuns aí de se encontrar para aro 14, então sem problemas, preços bem acessíveis. E o consumo, um dos grandes pontos positivos desse carro. Pegando aqui dados de ficha técnica, na cidade ele faz 9,6 km por litro com etanol e 3,7 com gasolina. Já na estrada, 11,3 no etanol e 16,1 na gasolina. Excelente, um carro muito econômico para o uso urbano, principalmente. Você vai gastar menos combustível, com certeza. E até bem equipado, versão Drive, vem de série com direção elétrica com ajuste de altura, vidro elétrico nas portas dianteiras, travas elétricas, ar-condicionado, computador de bordo, duplo airbag frontal e ABS. E ainda conta com os opcionais de retrovisor elétrico, rodas de liga leve, alarme, faróis de neblina e sensor de estacionamento traseiro. E o sistema de som também vinha como opcional. Se equipado, entregava as conexões USB, Bluetooth e os comandos no volante. Pontos positivos de um Mobi: é o seu motor bem resistente, confiável, peças fáceis de encontrar, preços acessíveis, tranquilo demais de manter um carro desse, de ótimo consumo de combustível, carro bem econômico, de suspensão mais alta, então não raspa com facilidade nas lombadas, nas entradas e saídas de rampas, de suspensão bem mais macia, confortável, filtrando bem as irregularidades do solo, também uma das propostas aí de vários carros da linha Fiat, com o Mobi não é diferente, e ao mesmo tempo de dimensões externas mais compactas, então ótimo mesmo para o trânsito urbano, você encontra vagas para estacionar com ele com mais facilidade. Porém, como pontos negativos, espaço interno é bem reduzido, mas isso aí também acontece com os concorrentes. Porta-malas também pequeno, não tem vidro elétrico nas portas traseiras nem como opcional, isso aqui é uma limitação de projeto mesmo. Engates do câmbio, como eu falei, não são precisos e é um carro de revenda um pouco mais difícil frente aos seus concorrentes. Por isso, ele está num preço bem mais acessível e entrega um pouco mais aí, com certeza. Mas passando agora aqui para a classe dos sedãs compactos, eu destaco o Renault Logan na versão Dynamic 1.6 8 válvulas flex câmbio manual 2015, aqui o primeiro ano depois do facelift, passou a ter aquele farol de foco duplo, mais quadradinho, além do design interno também ter sido redesenhado, ficou um carro um pouco mais bonito
e também mais equipado, como vamos ver um pouco mais à frente nesse vídeo. A tabela dele hoje está em 42.350. E eu destaco aqui também 3 concorrentes dele. O Voyage Highline 1.6 8 válvulas 2015 por R$ 43.024. Então, no mesmo ano modelo, você tem que desembolsar em torno de R$ 1.000 a mais, um pouco menos, para pegar um Voyage. Ou um Prisma LTZ 1.4 2013, primeiro ano aí do Prisma, por R$ 47.055. Então, você pega um Prisma 2 anos mais velho e bem mais caro que um Logan. Assim como um Hyundai HB20S na versão Comfort Plus 1.6, também 2013, por R$ 42.433. Aqui você consegue pegar um HB20S no mesmo preço do Logan, porém 2 anos mais velho. E aqui no Renault, né, os destaques desse carro são o seu motor K7M de comando simples no cabeçote, acionado por correia dentada, potência de 98 cavalos na gasolina, 106 no etanol, torque de 14,5 kg na gasolina e 15,5 no etanol, ótimo aí para um carro de 1.070 kg. Então a relação de peso-potência fica em 10,1 kg por cavalo. Desempenho muito bom para a categoria, eu diria. Câmbio manual de 5 marchas, aqui é o JH3. Os engates também são um pouco mais pesados, não são dos mais precisos. Aqui ainda utiliza barra de aço para fazer a comunicação da alavanca com a caixa de marchas. Então, os engates são mais pesados, infelizmente, mas um dos grandes destaques desse carro é o seu porta-malas, 510 litros de capacidade. E aqui, já nessa versão pós-facelift, conta com banco traseiro rebatível e bipartido, que você consegue aumentar ainda mais essa capacidade de carga se precisar. Medidas de pneus 185/6515, bem comuns aí para aro 15. Consumo na cidade 7,3 no etanol, 10,6 na gasolina. Na estrada 8,7 no etanol e 12,5 na gasolina. Muito bom também se tratando de 1.6 8 válvulas aspirado. E como eu disse, né, em lista de equipamentos nessa versão Dynamic, que eu considero aqui uma das de melhor custo-benefício, pois não é tão mais cara do que as versões de entrada e entrega muito aqui já de série. Olha só, conta com direção hidráulica com ajuste de altura, vidros, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, controlador de velocidade com limitador, duplo airbag frontal e ABS, encosto de cabeça para todos os ocupantes e faróis de neblina. E ainda dava para equipar com os opcionais de ar-condicionado digital, bancos de couro e sensor de estacionamento traseiro. Sistema de som de série vinha com USB, Bluetooth e comandos no volante. E tinha ainda o opcional de central multimídia que acrescentava o GPS integrado. Muito bom, eu diria. Pontos positivos de um Renault desse, principalmente são o seu motor, bem resistente, confiável, peças baratas também, desempenho e consumo de combustível bem condizentes com a categoria, lista de equipamentos muito boa já de série, se pegar com alguns desses opcionais melhor ainda para a questão do custo-benefício, carro também de boa altura do solo, porta-malas enorme e ótimo espaço interno. Pontos negativos: isolamento acústico não é dos melhores, câmbio de engates mais pesados, como eu falei, quadro de instrumentos tem uma inclinação além do desejável, então durante o dia, em dias mais ensolarados, pode atrapalhar um pouquinho ali a leitura, mas durante a noite tem uma iluminação legal, não vai ter maiores problemas, e o acabamento também não é dos melhores, estamos falando ainda de carros compactos, então não dá para esperar qualidade superior aí dos materiais, mas é um carro que não faz feio frente aos seus concorrentes, com certeza. Passando aqui para a categoria dos hatch compactos, destaco o Peugeot 208 Grife 1.6 16 válvulas flex manual ano 2015. Tabela desse carro hoje tem 46.033. Principais concorrentes: Gol, Comfortline 1.6 2015, olha só, mesmo ano do Peugeot 208, porém o Gol aqui custa 42.376. Você pode pensar, então o Gol tem o melhor custo-benefício, mesmo ano e mais barato. Porém, o Peugeot entrega muito mais em itens de conforto, conveniência, equipamentos, tanto de série quanto em opcionais. Vou falar deles já já e você vai entender por que eu destaco esse carro. Outro concorrente aqui é o Onix, né? LTZ 1.4 2013 por R$ 46.953. Mesmo preço praticamente do 208, porém aqui também 2 anos mais velho. E o HB20, né? Versão Premium 1.6 2013. Aqui peguei as versões top de linha de cada modelo para ter uma comparação mais justa com o Peugeot, que também está na sua versão top de linha. Então aqui o Hyundai ficou por R$ 47.751. Mesmo ano do Onix, né? 2013, ou seja, 2 anos mais velho que o Peugeot. E aqui em torno de R$ 1.700 aproximadamente mais caro
que o Peugeot. Então, falando aqui exclusivamente do 208, ele equipado com motor EC5JP4, duplo comando de válvulas no cabeçote acionado por correia dentada e variador de fase para as válvulas de admissão, motor amplamente utilizado aí pela montadora francesa, motor bem confiável, bem resistente, de 115 cavalos na gasolina, 122 no etanol, torque de 15,5 kgfm na gasolina e 16,4 no etanol. Excelente! Mesmo aqui sendo um hatch compacto de 1.153 kg, um pouco mais pesado, ainda assim a relação de peso-potência ficou em 9,5 kg por cavalo. Câmbio manual de 5 marchas, bons engates, ainda não chega a ser tão precisos quanto os do Gol, por exemplo, mas bem melhores aqui do que os do Mobi e do Logan, que eu já falei até o momento. Porta-malas tem 285 litros de capacidade, adequado para a categoria, e conta ainda com banco traseiro rebatível e bipartido. Medidas de pneus 955516, aqui são pneus mais largos, de perfil um pouco mais baixo, aro maior, costumam ser um pouquinho mais caros. Consumo na cidade, 7,1 no etanol, 10,6 na gasolina. Na estrada, 8,9 no etanol e 12,9 na gasolina. Mas como geralmente os números de ficha técnica também tendem a jogar esse consumo um pouco mais para baixo, né? Ou seja, os números menores indicam que o carro pode ter um consumo mais elevado, mas na prática eu digo que, dependendo da sua forma de guiar, dependendo do trajeto, do trânsito que você pegar, você consegue médias bem mais interessantes do que as oficiais aí, com certeza. E um dos grandes pontos de destaque desse carro é a sua lista de equipamentos, né? Nessa versão top de linha, grife, já vem de série com tudo aqui que eu vou falar. Direção elétrica com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital de 2 zonas com refrigeração para o porta-luvas, um dos diferenciais desse carro, além de computador de bordo, controlador de velocidade com limitador, faróis e limpadores de acionamento automático, teto solar elétrico panorâmico, duplo airbag frontal e ABS, cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para todo mundo, faróis e lanternas de neblina, luzes de rodagem diurna, né, as DRL, e sensor de estacionamento traseiro. E o sistema de som já vem de série também com a central multimídia, com as conexões USB, Bluetooth, comandos no volante e GPS integrado. Então, aqui dá show com certeza nos concorrentes. E como pontos positivos principais aqui de destaque desse carro, temos o seu motor bem resistente, confiável, preços de peças na média, nada de exagerado aí comparado com seus concorrentes, você encontra peças com facilidade, ótimo desempenho aliado a um ótimo consumo de combustível, excelente lista de equipamentos, difícil achar um concorrente que tenha tudo isso aqui, e carro também de ótimo acabamento, bons materiais empregados ali em painel, forros de porta, bancos, comparado também com os seus principais concorrentes. Porém, como pontos negativos, espaço interno é um pouco mais reduzido também, nos concorrentes é dessa forma, porta-malas, capacidade apenas ok para a categoria, pneus de perfil baixo, peças de acabamento aí já são um pouco mais caras, isso pode tender a fazer o seguro ser um pouco mais elevado também. É um carro que foi mal avaliado pelo Latin Cap de sua época, obteve 2 estrelas para adulto e 3 para criança apenas, e é um carro de revenda um pouco mais difícil também comparado com os seus concorrentes, por isso está num preço hoje bem mais interessante e entrega muito mais comparado também com os seus concorrentes. Pode ser uma ótima opção de compra, com certeza, de um carro mais acessível. Passando aqui para a categoria dos 7 lugares, também destaco o Citroën C4 Picasso Gran 2.0 16 válvulas, gasolina automático 2012, por R$ 34.180. Concorrentes principais aqui temos a Chevrolet Zafira Elite 2.08 válvulas, flex automático 2012 por R$ 41.215, bem mais caro, não é verdade? Assim como o Nissan Gran Livina SL 1.8 16 válvulas, flex automático 2012 também por R$ 36.095. Aqui a diferença para o Nissan já é um pouco menor, mas mesmo assim o Citroën é um pouco mais acessível e entrega muito mais também, como vamos ver um pouco mais à frente aqui. Motor é o conhecido EW10A, equipou C4 Palace, C4 Lounge, Peugeot 408, motor com boa oferta de peças aí no mercado também, de duplo comando de válvulas no cabeçote acionado por correia dentada e variador de fase para as válvulas de admissão. Aqui ele ainda é monocombustível, então a potência fica em 143 cavalos e o torque em 20,4 kgfm. Números até condizentes, mesmo se tratando de um carro bem pesado, 1.560 kg. A relação de peso-potência ficou
em 10,9 kg por cavalo. Ainda assim, é uma faixa de desempenho aceitável se tratando de um carro aí de proposta mais familiar, né? 7 lugares. O câmbio aqui você pode não gostar muito, né? É o AT8. Para quem conhece sabe que ele é apenas uma evolução lá do AL4. Aqui é um automático de 4 velocidades convencional acoplado ao motor por conversor de torque. Está longe de ser aqui um dos mais confiáveis, mas é um câmbio que, se você pegar também com um bom histórico de revisão, de manutenção, e você continuar mantendo ele dessa forma, ele pode durar um bom tempo aí com você. A vantagem é que, se der problema, é um câmbio aqui dos mais baratos de reparar. Tem ampla oferta de peças para ele no mercado, com certeza, mas também é um câmbio que veio já um pouco mais reforçado mecanicamente comparado lá com os AL4. Ainda tem incidência aí de quebras, de defeitos, problemas crônicos, mas bem menos do que a sua primeira geração. Para falar mais em detalhes sobre esse câmbio e vários outros automáticos, eu fiz um vídeo completo aqui em cima, vou deixar os cards. Mas, voltando aqui para o C4, né, ele tem um bom porta-malas de 450 litros se a terceira fileira estiver rebatida. Se você precisar levar 7 pessoas, essa capacidade reduz para 208 litros. Porém, o banco traseiro é do tipo rebatível, bipartido, conta com deslizamento, ou seja, ele é corrediço e ainda é reclinável. Então você tem muita opção de ter mais capacidade de carga ou levar mais passageiros se precisar. Medidas de pneus 215, 50, 17 pneus para esse carro são mais caros um pouco e o consumo na cidade fica em 7,8 km por litro, na estrada 11,4. Não dá para esperar um consumo muito melhor de um carro aí de mais de 1.500 kg, motor 2.0 aspirado e câmbio automático de apenas 4 velocidades. Mas esse carro brilha mesmo é na lista de equipamentos. De série aqui ele já vem com direção hidráulica com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas elétricas, retrovisores elétricos com rebatimento, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital de 4 zonas, ou seja, uma para o motorista, uma para o passageiro do banco dianteiro e uma para cada passageiro do banco traseiro ali da fila intermediária nas extremidades. Então, para cada um desses pontos tem comandos ali de ar-condicionado separados para você selecionar a melhor temperatura. Muito bom. E ainda conta com saída de ar para o porta-luvas e para o banco traseiro, obviamente. Além disso, conta com computador de bordo, controlador de velocidade com limitador, faróis e limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, aletas de mudança atrás do volante, freio de estacionamento eletrônico com auto-hold, 6 airbags mais ABS, cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para todo mundo, controle de tração e estabilidade, faróis e lanternas de neblina, luzes de rodagem diurna, Isofix, assistente de partida em rampa e sensor de estacionamento dianteiro e traseiro. Porém, o sistema de som ele não é dos mais modernos, conta apenas com leitor de CD e comandos no volante, mas é um carro que também conta com muitos porta-objetos ali, muitas opções ali visando ergonomia, visando comodidade e conveniência a bordo. E também destacando aqui como pontos positivos principais, é o seu motor bem resistente, de desempenho ok para sua categoria, para o seu peso, consumo de combustível também aceitável se tratando aqui dessa configuração, lista de equipamentos também dá show em vários de seus concorrentes aí, espaço interno ótimo, com certeza, com bom conforto ao rodar, a suspensão também filtra bem as irregularidades do solo, carro de ótima visibilidade, boa área envidraçada, facilita nas manobras, né? Se tratando de um carro grande, é muito bem-vindo e conta com assoalho traseiro plano também, o que favorece o espaço para quem vai ali no banco traseiro, principalmente. Pontos negativos, motor não é flex, você pode se incomodar um pouco com isso, talvez. O câmbio, né, também é um dos pontos de atenção, é que ele é o AT8, né, como eu disse, melhor do que o AL4, mais evoluído, mais resistente mecanicamente, mas exige também os mesmos cuidados de troca de óleo, filtro, no tempo e na quilometragem correta, como manda o manual do proprietário. Peças de acabamento são mais caras, são mais difíceis de encontrar, isso tende a fazer o seguro desse carro ser mais caro e por essas e outras razões ele é mais desvalorizado e de difícil revenda. Por isso ele entrega muito hoje pelo um preço bem acessível comparado com os seus concorrentes.
Mas vamos falar agora aqui dos sedãs médios, né? Qual seria uma das melhores opções aí de custo-benefício da categoria? Mas antes eu tenho um recado para você. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se aquele carro foi bem cuidado, se ele foi batido, quer aprender a avaliar um carro em detalhes? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens de tudo que você precisa observar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens. Dessa forma, você vai garantir uma compra mais segura, mais técnica e não corre o risco de esquecer nada na hora de avaliar o seu próximo carro. Então, esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento e aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Link na descrição. E falando aqui dos sedãs médios, eu destaco o Renault Fluence Dynamic Plus 2.0 16 válvulas flex, aqui câmbio automático do tipo CVT, ano 2015, por R$ 50.946. E olha só, o que você encontra aí na concorrência com o mesmo valor? Dá para pegar um Civic LXS 1.8 automático 2011, aqui ainda é o Civic G8, por R$ 48.648, então 4 anos mais velho. Ou dá para pegar um Corolla 2010, 5 anos mais velho, versão XEI 1.8 automático por R$ 51.270, ainda assim até um pouco mais caro. Ou um Volkswagen Jetta Comfortline, motor 2.0 8 válvulas, automático 2011, 4 anos mais velho, por R$ 51.652. Então, já dá para entender porque eu destaco aqui o Renault como uma boa opção de custo-benefício. Entrega até mais do que alguns de seus concorrentes e por um preço mais acessível. O motor aqui é o M4R, de origem Nissan, de duplo comando de válvulas no cabeçote acionado por corrente e variador de fase para as válvulas de admissão. Potência de 140 cavalos na gasolina, 143 no etanol, torque de 19,9 kg na gasolina e 20,3 no etanol. Sedã médio, pesado, 1.372 kg, mesmo assim a relação de peso-potência ficou em 9,6 kg por cavalo. O desempenho aqui é excelente, ainda mais equipado com câmbio do tipo CVT, né, que é o modelo JF015E, de 6 marchas simuladas, né? Você pode deixar ali no modo padrão, que ele vai se comportar como um CVT ali, raiz na maior parte do tempo, ou você pode colocar no modo manual, trocar as marchas ali pela alavanca e ter uma experiência mais de um automático convencional. Você escolhe. Mas mesmo assim, mecanicamente falando, ele não tem buracos ali, né, de troca de marcha, o que pode reduzir um pouco o desempenho, né, em acelerações e retomadas de velocidade. Aqui você pisou, ele vai ter uma progressão bem linear de velocidade, o que é bem legal. Outro ponto positivo desse carro é o seu porta-malas, 530 litros de capacidade, um dos maiores da categoria, e conta com banco traseiro rebatível e bipartido. Medidas de pneus 205, 60, 16. Aqui o perfil um pouco mais alto, né, do que os convencionais aí de perfil 55, então costumam ser um pouco mais caros também. Já o consumo na cidade fica em 5,9 km por litro com etanol e 8,6 com gasolina. Na estrada 7,5 no etanol e 10,9 na gasolina. Na prática, dependendo do trajeto que você estiver fazendo, dá para conseguir médias um pouco melhores, mas não muito mais do que o apresentado aqui como oficial. E a lista de equipamentos, né, nessa versão 2015, que já é pós-facelift, vem de série com direção elétrica com ajuste de altura e profundidade, vidros, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital de 2 zonas com saída para o banco traseiro e para o porta-luvas, computador de bordo, controlador de velocidade com limitador, faróis e limpadores de acionamento automático, chave presencial do tipo cartão, 4 airbags mais ABS, cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para todo mundo, faróis e lanternas de neblina e luzes de rodagem diurna, né, as DRLs. E o sistema de som já vem de série com leitor de CD, USB, Bluetooth e comandos no volante. Pontos positivos: motor bem resistente, confiável, não quebra com facilidade se você cuidar ali do básico. Preços de peças na média, comparado com o que temos aí de tecnologia nos concorrentes. Então, tudo certo. Não espere manutenção barata, por exemplo, como um Logan, mas comparado com Civic, Corolla e Jetta, tá bem na média. Desempenho e consumo de combustível também bem condizentes com um 2.0 automático. Ótima lista de equipamentos, também dá show em vários concorrentes.
ótimo espaço interno, principalmente para quem vai no banco traseiro, bom espaço para as pernas, porta-malas também de ótima capacidade e é um carro muito confortável a rodar. A suspensão filtra também muito bem as irregularidades do solo. É bem comparável, por exemplo, com a suspensão do Corolla. Porém, como pontos aqui de atenção, câmbio automático exige troca de óleo periódica preventiva, troca do filtro do câmbio também é importante fazer ali no tempo e na quilometragem corretos, pois senão esse câmbio pode começar a apresentar zumbidos e até superaquecimento. Além disso, nesse carro tem aquele clássico problema ali de infiltração de água no módulo do ABS. Tem vários vídeos aqui no YouTube ensinando como você fazer ali uma proteção para evitar que isso ocorra, né? Porque a água pingando ali no módulo pode causar corrosão, ferrugem e danificar essa peça que é cara, diga-se de passagem. Além disso, tem vários relatos aí de estalo na coluna B ao passar por lombadas, desníveis. Isso era mais comum nos primeiros Fluence, lá 2011, 12, 13. Ao longo dos anos isso foi sendo resolvido, mas ainda pode ser que ocorra em algumas unidades. Acabamento é ok para a categoria, materiais ali de qualidade mediana, plástico duro ali em várias partes do painel, mas bancos ali com revestimento até de boa qualidade, então tudo certo. Esse carro também tem uma caída de teto um pouco mais acentuada na parte traseira, então passageiros de estatura um pouco maior podem se incomodar um pouco com isso, e é um carro que tem até um certo alto índice de roubo, então o seguro pode ser mais caro, peças também desse carro, alguma coisa ali de farol é um pouco mais cara, lanternas traseiras, é algo para se ter um pouco mais de atenção. Mas passando aqui para os sedãs compactos premium, né? Tem um porte de compacto, mas são um pouco mais bem equipados, né? Quase um médio, mas ainda não se dá para comparar com os médios que temos no mercado. Eu destaco aqui o Fiat Linea Essence 1.8 16 válvulas flex manual 2016 por R$ 43.125. O que dá para comprar aí nessa faixa de preço na concorrência, né? Dá para pegar um Volkswagen Polo sedã Comfortline 1.6 2013 por R$ 42.021. Olha só, é 3 anos mais velho e quase o mesmo preço do Linea. E ainda assim o Polo ele perde em alguns aspectos, né? Como acabamento interno e capacidade de porta-malas. Tem também o Honda City, versão EX intermediária, 1.5, 16 válvulas, câmbio manual, 2011, 5 anos mais velho, por R$ 42.349. Também aqui temos um carro bem mais inflacionado e que entrega bem menos do que o Linea em equipamentos principalmente. E temos também o Chevrolet Cobalt LT 1.8 manual 2014, que é só 2 anos mais velho que o Linea, por R$ 42.349. Porém, é outro carro que também entrega menos que o Linea em equipamentos. O Cobalt tem mais espaço interno, tem mais porta-malas também, mas acaba sendo mais caro também se for pegar um aí 2016, mesmo ano do Linea. Destacando aqui o Fiat, seu motor é o e-Torque, bem conhecido, de comando simples no cabeçote, acionado por corrente, uma vantagem comparada aí principalmente com Polo e Cobalt, de 130 cavalos de potência na gasolina e 132 no etanol. E o torque em 18,4 kg na gasolina e 18,9 no etanol. Números excelentes para um sedã de porte compacto, porém bem pesado, 1.310 kg. Ainda assim, sua relação de peso-potência ficou em 9,9 kg por cavalo. Câmbio aqui é o C510, bem resistente para esse motor mais potente, porém os engates aqui não são dos melhores, assim como eu falei lá no Mobi. Porta-malas tem ótimos 500 litros de capacidade e conta com banco traseiro rebatível bipartido e a abertura da tampa por sistema pantográfico, assim como o Polo, que também é dessa forma. Porém, City e Cobalt não contam com esse recurso. Medidas de pneus 956515, perfil um pouco mais alto, podem ser um pouco mais caros também, comparado, por exemplo, com os 9555, que são bem comuns aí de encontrar para aro 15. Consumo na cidade, 6,7 no etanol, 9,9 na gasolina. Na estrada, 8,2 no etanol e 11,9 na gasolina. Aqui números aceitáveis, não é o mais econômico da categoria, de fato, porém, ainda assim, se tratando de 1,8, está na média. E um dos destaques desse carro é a sua lista de equipamentos, que vem de série nessa versão Essence, com direção hidráulica com ajuste de altura e profundidade, vidros, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, controlador de velocidade, duplo airbag frontal e ABS,
Cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para todo mundo e faróis de neblina. E ainda dava para equipar com os opcionais de ar-condicionado digital, bancos de couro, faróis e limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, duplo airbag lateral, mais duplo airbag de cortina e sensor de estacionamento traseiro. Sistema de som aqui de série vinha com leitor de CD, USB e comandos no volante. E, opcionalmente, dava para colocar uma central multimídia que acrescentava o GPS nativo e a conexão Bluetooth. E os pontos positivos principais de pegar um Linea é o seu motor bem resistente, confiável, peças de preços acessíveis, fáceis de encontrar, carro de ótima lista de equipamentos, confortável ao rodar e de ótimo acabamento, bons materiais empregados em painel, forros de porta, bancos. É um carro também de ótima capacidade de porta-malas, é o que se espera aí da categoria dos sedãs, né? Então, muito bom nesse sentido. Porém, como pontos de atenção, fuja das versões equipadas aí com câmbio automatizado Duologic, deram vários problemas, então recomendo pegar um carro desse sempre com câmbio manual. Espaço interno, apesar de ser considerado aí um sedã compacto premium e a própria Fiat querer posicionar esse carro para brigar com o sedã médio, mas comparado com essa categoria, ele não tem dos melhores espaços para quem vai ali no banco traseiro. É uma plataforma derivada lá do Punto, que também é um compacto, né? Então não é muito espaçoso para quem vai ali. Além disso, GPS é de tela pequena, pode incomodar um pouco frente a vários de seus concorrentes. E é um carro de desempenho fraco em baixos giros, faltou ali um variador de fase, pelo menos para as válvulas de admissão. Mas ainda assim é um carro que em altas rotações entrega bons números de potência e torque, porém sacrifica um pouco do consumo para isso. Passando aqui para a categoria dos SUVs, destaco o Renault Duster Dynamic 2.0 16 válvulas flex manual, tração dianteira 2013 por R$ 46.474. E o que temos aí de concorrentes? EcoSport Freestyle 2.0 16 válvulas flex manual, tração dianteira, também 2013, porém custando R$ 52.187. Temos a SX 2.0 manual, né, versão de entrada, tração dianteira, 2013 também, porém por R$ 64.325, bem mais cara. E a Tucson GL 2.0 manual, 2013, tração dianteira também, por R$ 49.254. Aqui a Tucson está um pouco mais acessível comparado com os outros concorrentes. Todos aqui, repetindo, ano 2013, mas a Renault Duster entrega um pouco mais também em equipamentos, principalmente, vamos falar deles já já. Mas começando aqui pelo motor, F4R, duplo comando de válvulas no cabeçote, acionado por correia, variador de fase para as válvulas de admissão, potência de 138 cavalos na gasolina, 142 no etanol, torque de 19,7 kg na gasolina e 20,9 no etanol. Ótimo para um SUV compacto de 1.276 kg. Relação de peso-potência, 9 kg por cavalo. Câmbio, manual de 6 marchas, tentando favorecer um pouco do consumo de combustível. Porta-malas, boa capacidade de 475 litros. Conta com banco traseiro rebatível e bipartido. Aqui não é nem de longe o melhor porta-malas da categoria, né, em capacidade, mas ainda assim dá para levar bastante coisa. Pneus nas medidas 215, 65, 16, mais comuns aí para SUV, perfil alto, pneus largos, porém, consequentemente, são pneus mais caros. Consumo na cidade, 6,7 no etanol, 9,9 na gasolina. Na estrada, 7,8 no etanol e 11,2 na gasolina. Não dá para esperar também um consumo muito melhor. E a lista de equipamentos vem de série com direção elétrica, com ajuste de altura, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, duplo airbag frontal, ABS, encosto de cabeça para os 5 ocupantes, faróis de neblina e sensor de estacionamento traseiro. E o único opcional aqui disponível são os bancos de couro. E na parte de som já vem de série com leitor de CD, USB, Bluetooth e comandos no volante. Aqui o EcoSport pode ter mais equipamentos, porém é bem mais caro. A Tucson está num preço ali bem parecido, né, um pouco mais cara também, mas falta um pouco aí de equipamentos para concorrer com a Duster. Então, equilibrando as opções de mercado, eu diria que a Duster se sai um pouco melhor falando aqui de custo-benefício. E os seus pontos positivos principais são o seu motor bem resistente, confiável, aqui o motor de origem 100% Renault, de peças acessíveis, nada de exagerado também,
desempenho e consumo de combustível condizentes, carro de ótimo espaço interno, porta-malas também de boa capacidade, suspensão bem resistente, bem dimensionada aí para as nossas ruas e estradas. Além disso, carro de boa posição ao guiar, mais altinha, como todo bom SUV, e também como todo bom SUV tem uma boa altura do solo, então não raspa com facilidade. Porém, pontos negativos desse carro, seu acabamento pouco mais simples, isolamento acústico também não é dos melhores, bancos de assento um pouco mais curtos, não tem um bom apoio ali para a coxa principalmente, então pode incomodar um pouquinho, ser um pouco desconfortável em longas viagens. Lista de equipamentos ela é condizente com a categoria. Pós-venda é um pouco mais complicado, é um carro mais difícil de revender, por isso está num preço hoje mais acessível, você consegue comprar ele um pouco mais barato do que os seus concorrentes, mas também pode ter um pouco de dificuldade de revender lá na frente, e foi avaliado aí pelo Lat NCAP com 4 estrelas para adulto e 3 para criança, então não é dos mais seguros, mas ainda assim está na média, eu diria. Falando aqui agora da categoria dos hatch médios, né? Destaco novamente um carro da Fiat, Bravo Sport 1.8 16 válvulas flex manual 2015 por R$ 52.724. Concorrentes aí no mesmo ano modelo temos o Golf de 7ª geração com Fortline 1.4 TSI manual 2015 por R$ 77.159, muito mais caro, né? E 30 1.8 automático 2015, 2ª geração por R$ 68.457, também bem caro. E o que talvez mais se aproximaria aqui seria o Ford Focus SE 1.6 manual 2015 por R$ 55.384. Eu diria aqui que o Focus ele dá uma disputa boa aqui com o Fiat em relação a custo-benefício. Porém, o Ford é um pouco mais caro, por isso destaquei o Fiat, que vem também com o mesmo motor lá do Linea, né, o e-torque, então mesma configuração mecânica, mesmos números de potência e torque que eu já falei, porém o Bravo aqui ele é um pouco mais pesado, 1.365 kg, então a relação de peso-potência subiu para 10.3. O câmbio é o mesmo C510 de 5 marchas, porta-malas aqui 400 litros de capacidade, então bom para a categoria dos hatch médios. Medidas de pneus 215, 45, 17, perfil baixo, aro grande, pneus largos, são mais caros e são um pouco mais desconfortáveis também, dependendo da rua e da estrada que você pegar. Consumo na cidade 6,5 no etanol, 9,1 na gasolina, na estrada 7,6 no etanol e 10,8 na gasolina. É um carro também de consumo um pouco mais elevado, mas ele se sai muito bem na lista de equipamentos nessa versão aí Sporting. Vem de série com direção elétrica com ajuste de altura e profundidade, vidros, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado com porta-luvas refrigerado, além de saída para o banco traseiro, computador de bordo, controlador de velocidade, teto solar elétrico panorâmico, duplo airbag frontal e ABS, cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para todo mundo, farol de neblina e ISOFIX. E como opcionais ainda dava para equipar com ar-condicionado digital, bancos de couro, faróis e limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, rebatimento elétrico dos retrovisores externos e sensor de estacionamento dianteiro e traseiro. E ainda na parte de equipamentos, falando de som, de série vinha com um sistema mais simples, apenas um leitor de CD e os comandos no volante. Porém, como opcional, dava para colocar uma central multimídia que acrescentava as conexões USB, Bluetooth e o GPS nativo. Pontos positivos de um carro desse: motor bem resistente, confiável, também dispensa troca preventiva de correia dentada, né? Utiliza aqui corrente, boa lista de equipamentos, principalmente se você pegar ele com a maioria dos opcionais que tinha disponível, bom acabamento, bons materiais empregados ali em forros de porta, painel, bancos, carro de ótima estabilidade, curva com tranquilidade, segurança, passa bastante confiança nessa parte, e porta-malas de boa capacidade também comparado com seus concorrentes. Pontos negativos: desempenho fraco em baixas rotações, assim como o Linea, né, que eu já disse. Consumo de combustível, consequentemente, passa a ser um pouco mais elevado. Também aqui evite as versões equipadas com câmbio Dualogic, pegue sempre esse carro com câmbio manual. Espaço interno para quem vai no banco traseiro é um pouco mais reduzido. Tela de GPS é pequena. Carro de visibilidade externa um pouco mais prejudicada, pouca área envidraçada e de peças de acabamento um pouco mais caras.
tende a fazer o seguro desse carro ser um pouco mais elevado. É um carro também com certo alto índice de roubo, então joga contra novamente na questão do seguro. E para você que ficou até o final do vídeo, vou destacar aqui também a categoria dos sedãs grandes, não é? Para quem curte, também temos boas opções aí de custo-benefício. Destaco o Hyundai Azira GLS 3.3 24 válvulas V6 gasolina automático 2010 por R$ 37.821. Principais concorrentes temos o Toyota Camry XLE 3.5 V6 gasolina automático 2010 também por R$ 53.047. No mesmo ano modelo também tem o Honda Accord EX 3.5 V6 gasolina automático por R$ 55.481. E também o Ford Fusion SEL, de segunda geração 3.0 V6 gasolina automático tração integral 2010 por R$ 39.618. Aqui o Fusion se aproxima um pouco mais, porém, mecanicamente falando, o Hyundai tem uma configuração que tem menos relatos de problemas crônicos, é um motor um pouco mais confiável, assim como o câmbio. Então, por isso, destaquei aqui o Hyundai, que vem equipado com motor Lambda de duplo comando de válvulas no cabeçote acionado por corrente e variador de fase para as válvulas de admissão. Potência de 245 cavalos e torque de 31 kgfm, números impressionantes até, mesmo para um sedã grande de 1.640 kg, bem pesado, mas a relação de peso-potência fica em 6,7 kg por cavalo. Desempenho aqui mais do que suficiente, com certeza. E aqui equipado com câmbio automático convencional, acoplado ao motor por conversor de torque de 5 marchas, aqui o F5A51, bem dimensionado para esse motor, não quebra com facilidade se você cuidar, obviamente, ali, da manutenção preventiva, troca de óleo e filtro no tempo correto. Porta-malas tem 469 litros de capacidade, poderia ser um pouco maior, se tratando aí da categoria dos sedãs grandes, mas ainda assim dá para levar bagagens da família inteira. Conta com banco traseiro rebatível bipartido e a abertura da tampa é para o pescoço de ganso, porém ele tem um compartimento ali separado, isolado, então mesmo assim não corre-se o risco de danificar suas bagagens. Medidas de pneus 2355517, pneus bem largos, perfil baixo, aro grande, são pneus bem caros com certeza. Consumo na cidade 7,1 km por litro, na estrada 10,8. Dá para fazer números um pouco melhores dependendo da forma de guiar, mas não muito mais do que isso, eu diria. E a lista de equipamentos, bem completa, de série, conta com direção hidráulica com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas elétricas, retrovisores elétricos com rebatimento, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital de 2 zonas com saída de ar para o banco traseiro, além de computador de bordo, bancos de couro com ajuste elétrico para o motorista, controlador de velocidade, faróis e limpadores de acionamento automático, 6 airbags mais ABS, encosto de cabeça e cinto de 3 pontos para todo mundo, controle de tração e estabilidade, faróis de neblina e sensor de estacionamento traseiro. E ainda dava para equipar com os opcionais de memória para os ajustes do banco elétrico do motorista, teto solar elétrico e faróis de xenon. Sistema de som premium da Infiniti, conta com CD, USB e comandos no volante. Pontos positivos de pegar um carro desse é o seu motor bem resistente, confiável. Se você cuidar ali também da manutenção preventiva, pegar um carro desse também de boa procedência, que tenha sido bem cuidado, dificilmente vai te dar maiores problemas. Carro de ótimo desempenho, muito confortável ao rodar, suspensão aqui também excelente nesse quesito. De ótimo espaço e acabamento interno, excelentes materiais empregados ali com relação a revestimentos, ótimo isolamento acústico e lista de equipamentos também bem completinha comparado com seus concorrentes. Porém, como pontos de atenção, manutenção é cara, não tem como fugir disso aqui nessa categoria, principalmente falando aí de carros com motores V6, peças caras, um pouco mais difíceis de encontrar dependendo ali de alguma coisinha um pouco mais específica. Seguro também, consequentemente, vai ser mais caro. Consumo de combustível elevado na maior parte do tempo. Pneus de perfil baixo acabam jogando um pouco contra na questão do conforto, mas a suspensão ainda filtra bem as irregularidades do solo. Tem relatos de defeitos crônicos aí em mecanismos de acabamento interno ali, principalmente, mecanismo de porta-objetos retrátil, que tem aquela tampa que abre e fecha. Tem relatos de quebra com facilidade. Relatos de quebra também ali no sistema de persiana
mediana traseira, né, que esse carro tem, assim como o mecanismo também ali da tampa do porta-copos, bem comum de dar problema. Além disso, é um carro grande, então atenção redobrada aí nas manobras que você fizer, tudo deve ser feito com mais atenção ainda, não é qualquer vaga que vai caber um carro desse. E é de revenda um pouco mais difícil quando olhamos para outras categorias do mercado, mas comparado com os seus concorrentes aqui, ainda é um dos de melhor revenda com certeza. Mas me diga você, frente a toda essa análise, qual desses você levaria para sua garagem? Ficou faltando alguma outra boa sugestão de carro de ótimo custo-benefício? Deixa aqui nos comentários, quero ouvir a sua opinião, quero ouvir a sua sugestão. E se você gostou desse tipo de vídeo, vou deixar aqui no final uma playlist com vários vídeos nesse formato. Lá tem sugestões de carros por categoria, por faixa de preço, que podem te ajudar muito na escolha do seu próximo carro. E no mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.